Olá, meus amores do quarto ano. Como vocês estão? Passaram o final de semana bem? Que bom! Então, vocês estão mais que preparados para mais uma aula, não é? E nossa aula hoje será de história. E nós vamos falar sobre os primeiros povos e o cultivo da cana. Mas antes de começarmos a nossa aula, eu gostaria de perguntar se vocês sabem que dia é hoje. Hoje é o dia de vocês, é o dia do estudante. Olha só que bacana! Isso mesmo, é o dia de vocês. Então a tia gostaria de parabenizá-los pelo dia de hoje e dizer que vocês são alunos maravilhosos, que eu amo cada um de vocês, tá? E que a saudade, cada dia que passa, aumenta mais. Então a tia gostaria de dizer também que vocês, apesar de hoje ser o dia do estudante, que vocês procurassem realmente estudar mais, aproveitar mais esse momento, porque passa rápido, turminha. Quando a gente menos espera, a gente já está adulto. Então, o estudo é algo que vai ficar para sempre na nossa vida. É através do estudo que nós vamos ter uma vida diferente. É através do estudo que nós vamos conseguir os nossos sonhos. Então, agarrem o estudo como uma ferramenta essencial na vida de vocês, que é o que realmente é, tá bom? Então, estudem para valer, porque o estudo abre portas. Quando estudamos com dedicação, temos milhares de oportunidades para aproveitar. Então, queria desejar um feliz dia do estudante para cada um de vocês e um beijo no coração, já que a tia não pode estar perto, não pode dar um abraço. Então a tia vai abraçá-los de coração, tá bom? Feliz Dia do Estudante para vocês. E agora vamos fazer a nossa agenda. 11/8/2020. Disciplina: História. Conteúdo: os primeiros povos e o cultivo da cana-de-açúcar. Atividade, página 85. Os primeiros povoados e o cultivo da cana. Outros estados europeus, como vimos, também se interessavam pelas riquezas encontradas na América. Isso ameaçava o controle do litoral na colônia por Portugal. A fim de garantir a soberania, em 1530, Dom João III, que era o rei de Portugal, enviou Martim Afonso como governador, junto a uma expedição com cerca de 300 pessoas para garantir o domínio português no litoral brasileiro. Após desembarcar em terras que hoje correspondem ao Rio de Janeiro, Martim Afonso seguiu para o litoral sul do Brasil. Chegando ao Rio da Prata, retornou ao litoral em 1532, onde atualmente fica o estado de São Paulo. E ali ele fundou a primeira vila do Brasil, que era chamada Vila de São Vicente. Então, não foi nada fácil estabelecer a vila e garantir o povoamento. Era algo muito difícil no início da colonização portuguesa.
envolvia muitos perigos. Então, ao chegar ao litoral da colônia, Martim Afonso recebeu auxílio dos portugueses, que eram expedições anteriores e ficaram em terras brasileiras. Os primeiros povoados e o cultivo da cana-de-açúcar. Martim Afonso distribuiu terras para mais de 100 colonos e, com o financiamento de Dom João III, começou a povoar o litoral. Por causa do alto custo dessa expedição, o rei resolveu usar recursos privados. Então, ou seja, Martim Afonso, ele distribuiu essas terras para mais de 100 colonos. E ele tinha um financiamento de Dom João III, que era o rei de Portugal. Então, ele começou a povoar esse litoral. E o custo era muito alto dessa expedição. Então, o que foi que o rei fez? Ele resolveu usar recursos privados, ou seja, recursos do seu próprio bolso. Então, por isso, as terras foram doadas aos portugueses de posses, ou seja, aos portugueses que tinham dinheiro, que receberam também alguns benefícios. Assim, com o propósito de povoar as terras da colônia, o território foi dividido em capitanias, cuja administração ficou sob a responsabilidade dos donatários. Nós já vimos até, inclusive, em outra aula, né, que falavam sobre as capitanias hereditárias, que os donatários era quem tomava conta dessas terras. Então, eles tinham que, por obrigação de fazer essas terras produzir. Algumas realmente surgiu o efeito dessa produção, outras não. Então, esses donatários, eles tinham que passar uma porcentagem do que eles recebiam, do que eles produziam, do que eles arrecadavam para a coroa portuguesa. E eles não podiam, eles podiam passar essas capitanias de pai para filho. Então, eles tomavam conta, eles eram os responsáveis dessas terras, mas que em troca eles davam uma quantia, uma certa quantia para a coroa portuguesa. Os fortes portugueses. Os portugueses construíram fortes nas áreas ocupadas. Os fortes tinham diversas funções. Então, quais eram as funções desses fortes? Eram usadas para a proteção dos territórios conquistados e também eram locais seguros para o pouso de grupos a caminho do interior da colônia. Muitos dos fortes foram construídos no litoral com o intuito de defender as áreas colonizadas do ataque de estrangeiros e dos próprios povos indígenas. Por isso, há também diversos fortes ao longo dos rios amazônicos. A fundação desses fortes de defesa contribuiu para a ocupação do território e deu origem a diversas cidades, como o Forte de Nossa Senhora da Assunção, né? Foi através dela que começou a surgir a cidade de Fortaleza. Então, os portugueses, eles construíram esses fortes nessas áreas que eram ocupadas e tinham essas funções. Para proteger, eles criaram esses fortes para proteger o território, as terras que eles já haviam conquistados e também eram locais seguros para o pouso de grupos, os grupos que vinham a caminho da colônia. E agora vamos praticar? Nossa atividade será da página 85. Pause o vídeo, resolva as questões.
Depois pode dar o play no vídeo e vamos corrigir juntinhos. E agora vamos fazer a correção da página 85. Observe as imagens abaixo que mostram fortes construídos por portugueses no período colonial. Então, as figuras abaixo estão mostrando o Forte dos Reis Magos e o Forte de São José de Macapá, que fica em Macapá. Agora, faça o que se pede, o item A. Encontre esses fortes no mapa da página anterior. Eles estão localizados em uma posição importante para a defesa? Justifique a sua resposta. O item A. Sim, o Forte de Natal fica em uma ponta, possibilitando a vigilância de uma extensa área do litoral. O Forte de Macapá está estrategicamente localizado na área do Foz do Rio Amazonas, o que possibilitava a identificação de embarcações que entrassem na região. B. Pesquise a respeito desses fortes e responda como eles contribuíram para o desenvolvimento das cidades de Natal e Macapá. Esses fortes impulsionaram a fixação da população nesses lugares e garantiram a proteção de seus moradores. Assim, estimularam a formação dos núcleos que deram origem a essas cidades. Atualmente são atrações turísticas e contribuem para a economia do local. Então, turminha, essa foi a nossa correção. Eu espero que vocês tenham feito a correção direitinho. Coloquem no livrinho de vocês a data de hoje e corrigido, tá? Como sempre fazíamos na nossa sala. Meus amores, nossa aula hoje foi bem curta, o conteúdo bem pequeno, mas nós chegamos ao fim. E, mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês e parabéns pelo Dia do Estudante.